Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo. Neste estudo iremos abordar uma das mais importantes profecias de todos os tempos, que mudou o curso da vida dos reformadores, mudou também o rumo de nossas vidas. Foi e sempre será um dos principais pilares de nossa fé. É a razão de estarmos aqui produzindo este documentário. Cristo é o centro desta profecia. Ele é o fundamento que estabelece sua veracidade e seu cumprimento. Onde encontramos o registro desta profecia? No livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Para entendermos esta profecia, precisamos compreender o assunto do santuário em três aspectos: sua história, seus serviços e seu simbolismo. A história do santuário se confunde com a história do povo de Deus. A Odisseia de Israel em relação aos santuários terrestres foi formada por 4 períodos. Primeiro período: o tabernáculo de Moisés, com duração de 487 anos, entre 1445 a 958 a.C. Segundo período: o Templo de Salomão, com 372 anos de existência, de 958 a 586 a.C. Terceiro período: o Templo de Zorobabel, com uma duração de 496 anos, entre 515 a 19 a.C. E o quarto e último período, a reforma do Templo de Zorobabel, nos dias de Herodes o Grande. Uma fase de 89 anos, de 19 a.C. a 70 depois de Cristo, ano em que os romanos destruíram a cidade e o templo em Jerusalém. O profeta Daniel viveu entre a destruição do Templo de Salomão e a reconstrução nos dias de Zorobabel. Aos 18 anos de idade, Daniel foi levado cativo para a Babilônia e nunca mais voltou a Jerusalém. Quando recebeu a visão das 2.300 tardes e manhãs, o Templo de Salomão estava destruído, Israel cativo em Babilônia e a Arca do Concerto escondida. Em Daniel capítulo 8 encontramos 2 visões. A primeira visão recebida pelo profeta foi a de um carneiro e um bode. A segunda visão foi a das 2.300 tardes e manhãs. 2 visões com eventos distintos. Vamos conhecer a primeira visão recebida por Daniel no capítulo 8 de seu livro, a partir do verso 1. No ano 3º do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro estava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Daniel 8, 1-8. Mas o que representavam esses 2 animais? Qual o significado do carneiro e do bode? A explicação encontra-se em Daniel capítulo 8, versos 8 a 12. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande, entre os olhos, é o primeiro rei. O terceiro quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Daniel 8, 20-22. Vejam que a visão do carneiro e do bode foram explicadas pelo anjo Gabriel.
O carneiro com 2 chifres simbolizava a colisão entre os reinos da Média e da Pérsia, sendo os persas representados pelo chifre maior e os medos pelo chifre menor. O bode com o chifre notável que feriu o carneiro representava o reinado de Alexandre, o grande rei da Grécia. 8 anos após a conquista do reino dos medos e persas, em 323 a.C., Alexandre o Grande morreu prematuramente aos 33 anos de idade. Seu reino foi dividido entre os seus principais generais, que foram 4, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Assim foi aberto o caminho para o estabelecimento do Império Romano em suas 2 fases, pagã e papal. Na fase de Roma pagã, Jesus foi julgado e crucificado em Jerusalém. O príncipe dos príncipes foi morto pelos romanos. Na fase de Roma papal, a verdade foi lançada por terra e o povo santo perseguido e martirizado durante a Idade Média. Desejo fazer a você uma pergunta. Por que Deus usou animais domésticos para representar medos, persas e gregos, e não animais selvagens, como na visão dada a Daniel no capítulo 7? Desejava voltar as nossas mentes para o serviço do santuário. A representação do carneiro e do bode na visão foi plenamente entendida pelo profeta. Mas e a segunda parte da visão, do mesmo capítulo? A visão da tarde e da manhã foi compreendida por Daniel? Vejamos. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante um como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8, 15 a 17. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8, 26 e 27. Perceba como Daniel sabia conciliar o trabalho e sua vida espiritual. Mesmo tratando dos negócios do rei, ele não deixou de estudar a palavra e se preocupar com o sentido da visão. Daniel recebeu grandes revelações proféticas porque estudava e orava. Podemos ter a mesma revelação caso façamos o mesmo. A continuação desta importante profecia prossegue no capítulo 9 do livro de Daniel. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel 9, 2. No ano 538 a.C., encontramos Daniel orando, estudando e examinando o livro do profeta Jeremias e compreendendo que faltavam apenas 2 anos para o término do cativeiro babilônico. Esta verdade deixou o profeta aflito e preocupado com a situação espiritual da nação de Israel. A cidade e o templo em Jerusalém estavam destruídos e ele imaginava que o santuário e a cidade seriam alvo de uma grande obra, a purificação do santuário. Por quanto tempo Daniel esperou uma resposta de Deus? As 2 visões do capítulo 8 foram dadas no ano 3º do reinado de Belsazar, Daniel 8, verso 1. E isso ocorreu por volta do ano 551 a.C., quase 15 anos após o 1º ano do reinado de Dario. Registros cuneiformes têm lançado abundantes raios de luz sobre Belsazar, seu cargo e atividades durante os anos em que foi corregente com seu pai. Após ter conferido a realeza a seu filho Belsazar em 553 a 552 a.C., ou pouco depois. Esta referência está no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 834. Entre o capítulo 8 e 9 passaram-se quase 15 anos. Você esperaria cerca de 15 anos por uma resposta de Deus? Oraria por 15 longos anos? Estudaria a palavra de Deus em busca de uma resposta por quase 15 anos? Foi exatamente isso que Daniel fez por quase todo esse período. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Falava eu ainda e orava,
e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel 9, 3 e 4. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel 9, 20 a 23. Daniel se incluía entre os transgressores e não se considerava mais santo que os demais. Ele conhecia a natureza condicional das promessas de Deus e por isso buscava a face do Senhor com jejum, orações, lágrimas, pano de saco coberto de cinzas. Sua oração era uma oração intercessória. Daniel proferiu uma das mais notáveis orações do Antigo Testamento. E agora, depois de quase 15 anos, Gabriel volta para explicar a visão. Ele veio voando rapidamente, rompendo todas as barreiras do som e da luz, para atender a oração de um fiel servo de Deus, para explicar a visão da tarde e da manhã do capítulo anterior. De Daniel é dito que ele é muito amado. Depois de mandar Daniel tomar bem o sentido na palavra e entender a visão, as primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. A palavra hebraica shatak, usada pelo anjo Gabriel e traduzida por determinadas, significa literalmente cortadas, separadas, amputadas. Pergunto: foram cortadas ou separadas de onde? Obviamente do período das 2.300 tardes e manhãs. Se ignorarmos essa verdade, a explicação do anjo perde totalmente o seu sentido. Uma vez compreendido esse ponto, entende-se que o longo período profético, as 70 semanas, foram destinadas especialmente aos judeus e à sua nação. Mas quantos anos representavam as 2.300 tardes e manhãs e o período das 70 semanas? Fazendo das Escrituras o seu próprio intérprete, descobrimos que um dia na profecia simboliza um ano literal. Vejamos 2 versos bíblicos que nos dão base para esta afirmativa. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Números 14, 34. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ezequiel 4, 6 e 7. Se cada semana profética é composta de 7 dias proféticos, isso significa que ao multiplicarmos 70 semanas proféticas por 7 dias proféticos, temos o resultado de 490 dias proféticos, equivalentes a 490 anos literais. Neste período de 490 anos, uma grande obra deveria ser realizada pelo povo judeu. Esta obra foi descrita pelo anjo Gabriel na seguinte ordem. Primeira, fazer cessar a transgressão. Israel havia atingido o ápice de sua transgressão, por isso foram levados ao cativeiro babilônico por 70 anos. A vinda do Messias os deveriam levar a uma obra de preparação espiritual. Segunda, dar fim aos pecados. O santuário terrestre ensinava uma lição: pecar é morrer. Todas as vezes que alguém pecava, alguém morria. No santuário, quem morria era o cordeiro e não o pecador. O Messias morreria para dar fim aos pecados. Terceira, expiar a iniquidade. Mediante o sacrifício vicário de seu filho, Jesus, o Messias iria cobrir, reconciliar o homem com Deus e Deus com o homem. Os pecados seriam cobertos, expiados pelo poder da graça do ungido de Deus, Jesus Cristo. Quarto, trazer a justiça eterna. Toda a obra de preparação da nação judaica para a vinda do Messias estava baseada na justiça de Cristo, o ungido de Deus. Jesus
a justiça eterna estava prestes a se manifestar. Tal justiça seria a base da salvação de todo pecador arrependido e penitente. Quinta, selar a visão e a profecia. A profecia seria estabelecida através de Cristo. Sem Cristo, toda a obra de preparação seria inútil e vã. Sexta, ungir o Santo dos Santos. Durante o período das 70 semanas, Jesus seria batizado no Rio Jordão. Esta unção ocorreu no ano 27 de nossa era. A mensagem de Cristo em seu ministério foi: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Esse tempo referido por Jesus são as 70 semanas, concedidas especialmente aos judeus. Elas foram separadas das 2.300 tardes e manhãs. Os períodos começariam juntamente, mas quando eles iniciaram? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. A saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi o ponto de partida dos 2.300 anos e das 70 semanas, ou 490 anos. Este período teve início em 457 a.C., no outono, sob o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Em Esdras 6, capítulo 6, verso 14, encontramos os decretos de 3 reis determinando a reconstrução de Jerusalém. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6:14. A história relata 3 principais decretos com o mesmo objetivo: a restauração e a reconstrução de Jerusalém. O decreto de Ciro, o persa, expedido em 536 a.C. O segundo, por Dario Staspes, em 519 a.C. E o terceiro, de Artaxerxes Longímano, rei da Pérsia, no ano 457 a.C. Dos 3 decretos, o decreto de Artaxerxes é tomado como ponto de partida, por ser um decreto superior aos 2 primeiros. Pois nesse decreto estava sendo possível a restauração completa de Jerusalém, incluindo a indicação de magistrados e juízes. E, em particular, o reestabelecimento das leis judaicas como base do governo local. Esse terceiro decreto marcou o início das 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas. Veja agora quais acontecimentos históricos fizeram parte das 70 semanas. A última parte do verso 25 do capítulo 9 do livro de Daniel nos diz: 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25, última parte. Vamos nos situar no tempo e na história, entendendo o valor desses períodos proféticos. 7 semanas proféticas. Quando multiplicamos por 7 dias proféticos, temos o seguinte resultado: 49 anos literais. Disse o anjo que as 7 semanas proféticas, ou 49 anos, as ruas e as praças seriam reedificadas, mas em tempos angustiosos. A reconstrução da cidade de Jerusalém foi realizada em meio a grande oposição. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Neemias 4, 16-18. Temos aqui o cumprimento profético. As praças e as circunvalações se reedificariam, mas em tempos angustiosos.
A reconstrução de Jerusalém foi concluída em 408 a.C. Exatas 7 semanas proféticas, ou 49 anos após o seu início. Porém, o maior acontecimento das 70 semanas foi a vinda do Messias, o ungido. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25. Para qual data apontava a profecia da unção do Messias? Se multiplicarmos 62 semanas proféticas por 7 dias proféticos, encontraremos o seguinte resultado: 434 anos literais. Em 408 a.C., com o término da reconstrução de Jerusalém, a profecia apontava para um período de 62 semanas ou 434 anos, até o batismo de Cristo. Isso ocorreu precisamente no ano 27 depois de Cristo. Se avançarmos no calendário cristão gregoriano, o calendário usado pela maior parte do mundo, chegamos ao ano 27 depois de Cristo. E o que aconteceu neste ano? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21 e 22. Temos ainda outra forte evidência histórica que Jesus foi batizado no ano 27 de nossa era. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas 3, 1 a 3. Tibério César, imperador romano, começou seu reinado em 12 depois de Cristo. Seu 15º ano de reinado se deu no ano 27 depois de Cristo, exatamente para o ano apontado pelo anjo Gabriel para o batismo de Jesus no Rio Jordão. Quais são os próximos acontecimentos da profecia? Por favor, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e vamos ler o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel 9, 26 e 27. A nação de Israel rejeitou a Cristo e a sua salvação. A morte de Cristo se deu na metade da última semana, na 70ª semana. Ao multiplicarmos uma semana profética por 7 dias proféticos, temos o seguinte resultado: 7 anos literais. Jesus morreu 3 anos e meio após o início de seu ministério. No ano 31 de nossa era, na metade da última das 70 semanas. Quando Jesus clamou sobre a cruz: está consumado, nossa salvação foi assegurada e a lei cerimonial abolida. O véu do templo se partiu e o santuário terrestre perdeu sua importância e objetivo. Não podemos esquecer de uma grande verdade: os judeus não são os únicos culpados pela morte de Jesus. Há sangue em nossas mãos. Ele morreu pelos pecados do mundo, não apenas pelos judeus, mas pelo homem caído. Como se deu o fim das 70 semanas? No ano 34 depois de Cristo, precisamente 3 anos e meio após a morte de Jesus, encerrou o período das 70 semanas. A nação judaica passou a perseguir todos os seguidores de Cristo, e nesse ano Estevão foi apedrejado. Com a morte desse primeiro mártir cristão, o evangelho sai das fronteiras de Israel e inicia suas conquistas no mundo dos gentios.
Israel selou seu destino quando rejeitou o Messias, Cristo, o ungido de Deus. Semelhante a Israel, todos os que rejeitam a Cristo como seu Salvador pessoal selam seu destino entre os perdidos. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel 9, 26 e 27. A asa das abominações, citada por Gabriel, indica os horrores e as atrocidades romanas contra os judeus. Isso se cumpriu na destruição de Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo, sob o comando do general Tito. Vamos recapitular os grandes acontecimentos das 70 semanas. Os 5 grandes acontecimentos que marcaram as 70 semanas foram os seguintes. Primeiro, o início da restauração de Jerusalém em 457 a.C. Segundo, 49 anos ou 70 ou 7 semanas para o término de sua reconstrução em 408 a.C. Terceiro, batismo de Jesus no Rio Jordão, no ano 27 de nossa era. 62 semanas ou 434 anos após o término da reconstrução de Jerusalém. Quarto, na metade da 70ª semana, Jesus seria tirado, morto sobre o Calvário. Isso ocorreu no ano 31 de nossa era. Quinto, fim das 70 semanas em 34 depois de Cristo, ano em que Estevão foi martirizado. O que a nação de Israel não sabia, e quase toda a cristandade ainda não sabe, é que Jesus, após sua morte e ressurreição, iniciaria outro ministério, não na terra, mas no santuário celestial. Cristo havia completado sua obra na terra, agora prosseguiria no céu intercedendo pelo homem caído. Apresentaria seu sangue em favor de judeus, gregos e gentios de todas as partes. Foram 490 anos de espera e a nação judaica o decepcionou. Não estavam preparados para a vinda do Messias, por isso o rejeitaram. Baseado em tudo o que acabamos de estudar e conhecendo a história da nação judaica, qual deve ser nossa decisão? Não podemos decepcionar a Deus, mas aproveitar cada momento que Ele nos concede, entregando-nos para que seu propósito se cumpra em nossas vidas. Que firme alicerce na Santa Escritura depara-se aos crentes em lutas e dor, maiores promessas e com mais ternura. Quem é que as daria senão o Senhor? Quem é que as daria senão o Senhor? Se fores chamado a passar pelas águas profundas e bravas de angústia, aflição, não temas, contigo estarei nessas águas, e em glória perene depois findarão, e em glória perene depois findarão. Em nosso próximo encontro, continuaremos o estudo desta profecia. Para qual santuário ela aponta? Quando iniciou esta purificação? Quais outros acontecimentos estiveram envolvidos nesta grande e transcendente história? Considerando esses aspectos, poderemos entender melhor o sentido da visão. Até lá!